Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da fé, que temos considerados nessas duas últimas semanas, domingos passados, toma um rumo ligeiramente diferente neste 29º domingo do tempo comum que hoje nós celebramos. Hoje consideramos as disciplinas espirituais que nos exercitam na fé e que aprofundam nossa fé ao exercitá-las. A disciplina abrangente é a oração. Orar. E Jesus disse logo no início do evangelho de hoje: orar insistentemente. As leituras de hoje oferecem para nós vários aspectos da oração para nossa consideração. Porque se aqui nós viemos no nosso culto de louvor ao Senhor nosso Deus, acolher a palavra de Deus, temos que considerá-la, levá-la em consideração, vivê-la. Existe, portanto, a disciplina espiritual da própria oração, que é essencial à vida do discípulo, da discípula de Jesus. A dimensão comunitária da oração, que é essencial à vida da família de Deus, nós, a igreja, e ao compromisso ministerial que nasce como fruto da nossa oração, o nosso compromisso de anúncio e testemunho do reino de Deus no mundo. Nossa oração pessoal deve ser persistente. Não é o padre que está falando aqui, é Jesus que disse: orai e orai sempre. Como Moisés na primeira leitura e a mulher viúva na leitura do Evangelho, devemos ser incessantes em nossa oração, não desanimados pelas dificuldades que podemos ter que enfrentar. Aí tem gente que fala: ah, padre, desisti, não está fluindo nada na minha oração, nem sei se é assim que ora.
Não desista. Persista. Insista. Permaneça no caminho da oração. A persistência da viúva do Evangelho finalmente fez com que o juiz a atendesse. Ah, mas eu estou orando e Deus não me escuta. Persista. Esta viúva do Evangelho nos deu este exemplo, dessa insistência, o qual Jesus assim também nos orienta. Esta história, ela capta apenas uma faceta da oração, sim, quer saber a abertura de Deus para nós. Deus nos acolhe. Na realidade, a oração desenvolve uma abertura mútua. Deus está aberto ao nosso desejo de Deus e nós também estamos abertos ao desejo de Deus por nós. Esta é a dinâmica da oração. Eu me elevo a Deus e Deus vem a mim. E Deus é comigo. E permanecemos juntos. É como que a gente chegasse e falasse: Senhor, eis-me aqui. E Deus assim dissesse: Padre Robinson, eis-me aqui também. E aí a gente fica juntos. Essa é a oração. Ir a Deus e acolher Deus que nos vem. Deus está aberto ao nosso desejo de Deus. Precisamos nós nos dirigirmos a Deus. No relato do Evangelho, é a mulher viúva que foi persistente, mas na realidade é Deus que prevalece sobre nós para nos abrirmos a Deus. É Deus que nos deu a fé, e é por esta fé que nós, portanto, nos motivamos à prática da oração. O Evangelho apenas sugere esse aspecto particular da oração: insistência, persistência. E no final afirma que o Filho do Homem virá em busca de fé. Aí tem aquele ditado popular que diz assim, né? Saco vazio não para em pé. Se a gente não ora, será que Jesus vai encontrar fé quando retornar? A fé alimenta, ou melhor, a oração alimenta a fé. É importante orar. E Jesus assim também disse em outros trechos: orai e vigiai, não esmoreceis na oração. Por mais estranha que a primeira leitura possa parecer, que fala de uma guerra, de uma batalha, ela enfatiza fortemente a dimensão comunitária da oração. E vejamos, os israelitas não teriam sido capazes de prevalecer contra os amalecitas sem a ação de oração de Moisés. Moisés estendeu os braços com a vara de Deus e o povo de Deus vencia. Moisés abaixava os braços, não clamava a Deus nesta imagem, e o povo perdia a batalha. Então os israelitas precisaram de Moisés, da oração de Moisés, de sua elevação de seus braços abertos a Deus. Estamos nós abrindo, elevando nossos braços a Deus, intercedendo a Deus para o bem, para a superação de tantos males na vida do mundo? Mas
Moisés não teria sido capaz de perseverar em sua oração de súplica se Arão e Hur não o tivesse apoiado. Ele cansou, abaixou os braços e a batalha estava sendo perdida. Mas Arão e Hur o sustentaram, elevaram seus braços e ali então Moisés permaneceu com o apoio desses dois em súplica a Deus. A oração comunitária tem esse aspecto. Nós nos apoiamos na fé e nós nos apoiamos como uma família orante, um povo unido que louva ao Senhor seu Deus, um povo unido que eleva a sua prece ao Deus verdadeiro e único, um povo unido que oferece esse sacrifício de vida e vida eterna, o pão que alimenta e o cálice da bênção. A ênfase no mundo de hoje sobre a importância do indivíduo é muito grande, né? E por mais importante que seja esta ênfase, o ser, a singularidade do ser, obscurece a realidade de nossa natureza social e nossa incapacidade de prosperar ou mesmo sobreviver sem os outros. Aí a gente tem mais um ditado popular, né, que a gente fala: ninguém é uma ilha. Então a oração comunitária é muito importante, é muito significativa. E é bom, nós experimentamos isso, né? É bom orarmos juntos e unidos, como este aqui agora, esta nossa oração aqui na igreja. Passamos longos anos desta pandemia e não pudemos aqui nos congregar. Ai, padre, eu queria estar na igreja. Ai, padre, que falta que eu sinto da comunidade, da missa, dos grupos de oração. Pois bem, sabemos o valor da oração comunitária. E por isso aqui estamos. E é por isso que o padre insiste: se você ainda não veio e pode vir, venha para a igreja. Volte. Vamos orar juntos. O que é verdade sobre a vida, é verdade também sobre a oração. Nós fomos salvos como um povo. A salvação pode se desdobrar em cada vida, em uma maneira particular, a singularidade de cada um. Mas não é simplesmente uma busca individual ou uma bênção pessoal. Cristo salvou toda a humanidade. Por isso, desenvolver um senso comunitário pode ser um dos aspectos mais desafiadores, mas necessários do nosso discipulado. Devemos desenvolver este senso da comunalidade de um povo orante. Como ministro da palavra, Timóteo, na segunda leitura de hoje, é aconselhado a continuar pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo assim o aconselhou, a espelhar, ou melhor, a espalhar a boa nova, a permitir que as Escrituras continuem sendo fonte de sabedoria para ele mesmo e por meio dele para todas as pessoas que o ouvem. Ter este tipo de facilidade com as Escrituras requer que a pessoa entre em profundo significado das Escrituras e faça as Escrituras a base de sua oração. Isto é, usar a palavra de Deus
para orarmos. Não que outras práticas de oração ou práticas devocionais não tenham valia, mas como escutamos nesta segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo insiste com Timóteo na prática da oração com a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Assim também nós, nos é dada este convite de nos engajarmos na prática da oração com a palavra de Deus, que os monges, desde muitos tempos atrás, assim intitularam a leitura reflexiva e orante da palavra, a Lectio Divina. Usar as Escrituras no nosso dia a dia para orar. Esta prática da leitura reflexiva e orante da palavra de Deus, esta prática ou disciplina espiritual, ela nos dá acesso a Deus e também dá a Deus acesso a nós. Ela nos move na nossa tendência à devoção isolada para o compromisso ministerial. Ela nos dá a coragem e a gentileza de ensinar, de refutar, de corrigir. Mas se nós não temos as Escrituras Sagradas como prática da nossa vida orante, o que é que ensinaremos? Como vamos nos ajudar na correção fraterna? Como vamos recusar coisas que não condizem com os ensinamentos sagrados, se nós não os temos como parte do nosso dia a dia? Hoje tem muita gente, que usa da religião para falar muita coisa. A palavra de Deus hoje está nos dizendo, nesta palavra do apóstolo Paulo, se queremos dizer algo, temos que ter a graça de pertencer genuinamente àquele que é a própria palavra, pela qual tudo se fez, que é Jesus Cristo. Escutar atentamente a palavra de Deus, tê-la como prática do nosso dia a dia, em oração e ação. Quando nossa atividade ministerial flui da oração, a oração com Deus, com a tradição religiosa e com a comunidade, tudo isso nos dá mais certeza da fé. Quando isso se torna realidade, todos nós, um povo orante, o Filho do Homem de fato encontrará fé na terra. Mas se a gente não ora, a pergunta que Jesus colocou no final do Evangelho, será que ele encontrará a fé quando retornar? Vamos orar, povo fiel. Vamos deixar a preguiça de lado. Quantas práticas orantes nós temos no dia a dia da nossa igreja? Temos o grupo do Terço dos Homens, toda segunda-feira, pais zelosos. Temos o grupo das mães que oram pelos filhos e filhas. Olha a diversidade, toda terça-feira. Temos momentos de adoração, a adoração à Eucaristia. Temos momentos de oração da Mãe Peregrina, Mãe Rainha. Temos grupos de renovação carismática e oração. Temos o apostolado da oração. Temos os mais variados momentos das nossas pastorais e movimentos que se dedicam à oração.
A oração da família, pastoral familiar, com o movimento do EJC, do EAC e do ECC. Tudo voltado à família. Celebramos a Eucaristia durante a semana, no domingo. Tudo é oração. E em casa, também, pautemos nossa vida, no nosso dia a dia, com um tempo para orar, para nos colocar face a face com Deus, nesta intimidade deste amor divino e nosso. Caros fiéis, aqui reunidos, e você que ora conosco da sua casa, esta liturgia eucarística hoje nos convida a um empenho maior à nossa vida de oração pessoal e comunitária, para podermos com convicção e vigor viver nossa missão. A igreja é missão, diz-nos este mês missionário. Então cada um pedra viva, é missão. A missão que devemos, portanto, deliberar, de anúncio e testemunho do reino de Deus no mundo. Que possamos assim, unidos, crescer em oração, participar da vida orante da igreja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o louvado. Nos coloquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.